Olá, bom dia a você que clicou nessa publicação. Meu nome é Pablo França Ferreira, morador de Maringá, Paraná. E aí, aonde você está? Está frio? Aqui nem pinguim sai na rua. Hoje nesse vídeo, uma casinha de madeira ali, ó. Acho que alguns nem sabem como é uma casinha de madeira. Ali no fundo, a casinha de madeira verde. Hoje nessa publicação, eu vou tratar do autor, poeta e político Dante Alighieri, um escritor nascido na Itália, em Florença, em 1265, atual Toscana. Faleceu em Ravenna, 1321, atual Emília-Romana. Aí vocês devem estar se perguntando por que a thumbnail O Inferno de Dante e O Inferno de Pablo. Esse livro eu conheci quando eu passei pelo inferno na minha vida. Vou dizer aqui para vocês, revelar. Eu sou um adicto em recuperação, fui dependente químico durante 20 anos da minha vida. Foi um inferno na minha vida, por isso essa ilustração na thumbnail. O Inferno de Dante e o Inferno de Pablo França Ferreira. Esse foi o livro que eu levei para o meu primeiro tratamento de dependência química em 2006, ao qual eu passei 6 meses. O livro é A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que é dividido em 3 partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Mas vou ser sincero aqui que nesse período dos 6 meses que eu fiquei em tratamento, eu só li o inferno. Por isso que eu vou abordar só o inferno. Não há estimativa de quando foi a primeira publicação, mas estima-se que o inferno foi escrito em 1304 a 1307. O purgatório foi escrito em 1308 a 1313. E o paraíso foi escrito em 1314 a 1321, quando também se pressupõe que foi o falecimento de Dante Alighieri. O livro, você pode encontrar ele separado ou juntos. O inferno vai tratar de como ele ilustrou o inferno, considerando o inferno 9 círculos infernais. Então vamos agora tratar de cada círculo desse livro, e após falarmos sobre o inferno de Dante, vou falar um pouco sobre o meu inferno pessoal da dicção nativa. Hoje fazem 2 anos e meio que eu sou limpo, sem usar minha substância de preferência. Quando eu abordar as substâncias que eu já utilizei, eu vou falar em gírias, porque eu acho que o YouTube não gosta de que quando você fala de substâncias psicoativas. Então vamos lá trocar uma ideia sobre Dante Alighieri, A Divina Comédia e O Inferno de Dante. Vamos lá então. E aí, Sofia? Que é Sofia? Sofia, minha amiga. Você tá bonito. Tá tudo bem? Parabéns, esse aqui é meu tio, ó. Eu posso colocar você no vídeo? Eu vou colocar, eu tô fazendo YouTube. Vai fazer vídeo agora? Vou fazer vídeo. Esse aqui é o tio meu, gente fina. Vamos lá então trocar essa ideia sobre o inferno de Dante e o inferno de Pablo. Vamos lá então. Dante Alighieri, nascido em Florença entre 21 de maio e 20 de junho de 1265. Morreu em Ravenna, 13 ou 14 de setembro de 1321. Foi um escritor, poeta e político florentino, nascido na atual Itália. É considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, definido como Il Sumo Poeta, o Sumo Poeta. Disse o escritor e poeta francês Victor Hugo que o pensamento humano atinge em certos homens a sua completa intensidade, e cita Dante como um dos que marcam os 100 graus de gênio. Victor Hugo é o mesmo que escreveu Volta ao Mundo em 80 Dias. E tal é sua grandeza que a literatura ocidental está impregnada de sua poderosa influência, sendo extraordinário
o verdadeiro culto que lhe dedica a consciência literária ocidental. A Divina Comédia. Em italiano, La Divina Commedia, originalmente Comédia, mais tarde denominada Divina Comédia por Giovanni Boccaccio. É um poema de viés épico e teológico da literatura italiana e mundial, escrito por Dante no século XIV e dividido em 3 partes: Inferno, Purgatório e Paraíso. Mas como eu já mencionei, aqui nesse vídeo eu só vou tratar do Inferno. O Inferno é a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, sendo as outras 2 o Purgatório e o Paraíso. Está dividido em 33 cantos, uma divisão de longas poesias, possuindo um canto a mais que as outras 2 partes, que serve de introdução ao poema. Esse canto a mais vai ser a pré-viagem de Dante até chegar, propriamente dito, ao Inferno. A viagem de Dante é uma alegoria através do que é essencialmente o conceito medieval de inferno, guiada pelo poeta romano Virgílio. Hoje em dia, a forma que o Ocidente retrata o inferno foi disseminada muito parte por esse livro. A forma que Dante ilustrou o inferno no livro A Divina Comédia. No poema, o inferno é descrito com 9 círculos de sofrimento, localizado dentro da terra. Foi escrito no início do século XIV. Os mais variados pintores de todos os tempos criaram ilustrações sobre esta obra, se destacando Sandro Botticelli, Gustave Doré e Salvador Dalí, o louco Dalí. A partir de agora vamos fazer uma breve viagem de como Dante retrata o inferno em seu livro. Ao lado você pode notar uma gravura retratando o inferno como Dante menciona em seu livro, sendo que o primeiro círculo é onde está os pecadores que Dante, na opinião de Dante, considera com um pecado de grau inferior, e o 9º círculo onde Dante considera aqueles com um pecado de grau superior. O primeiro dos 9 círculos é o limbo, onde ficam os virtuosos pagãos. O segundo círculo, Vale dos Ventos, onde ficam os pecadores que cometeram luxúria. O terceiro círculo, o Lago da Lama, os pecadores da gula. Quarto círculo, Colinas de Rochas, os que cometeram o pecado da ganância. Quinto círculo, o Rio Estige, que cometeram o pecado da ira. O sexto círculo, Cemitério de Fogo, aquele que cometeu o pecado da heresia. O sétimo círculo, Vale do Flegetontes, os que cometeram o pecado da violência. Oitavo círculo, Omabelaboud, os que cometeram o pecado da fraude. O 9º círculo, o Lago Cossite, aqueles que cometeram o pecado da traição. O limbo é o primeiro dos 9 círculos do inferno de Dante. Nele estão os não cristãos, prudentes e agnósticos não batizados, que recebem punição eterna em um tipo de paraíso de segunda classe. Além disso, eles moram em uma mansão com 7 entradas que simbolizam as 7 éticas. Nesse local, Dante encontra com várias figuras notáveis. Por exemplo, Homero, Sócrates, Aristóteles, Cícero, Hipócrates e Júlio César. Segundo círculo, Vale dos Ventos. O segundo círculo do inferno abriga aqueles que se entregaram à luxúria, bem como aqueles que cometeram adultérios na vida. Essas pessoas sucumbiram a esses sentimentos, e no inferno suas almas recebem golpes em meio a ventos fortes, que simbolizam sua luxúria furiosa. Aliás, no segundo círculo do inferno, Dante encontra a rainha do Egito, Cleópatra, que permitiu que seu caso voluptuoso com Marco Antônio se intensificasse a ponto de resultar na conquista do Egito por Roma. Terceiro círculo, Lago da Lama,
O terceiro círculo do inferno estão as almas dos que cometeram o pecado da gula, ou se entregavam a comida ou bebida excessivamente. Lá as almas se encontram em constantes tempestades, chuva e neve. Siaco, uma nobre italiana, reside no terceiro círculo do inferno. Informa a Dante que esses círculos guardam a alma de um grande número de políticos. A gula do político pelo poder. Essa é a questão que Dante quer elaborar no pecado da gula. Gula dos políticos pelo poder. Além disso, o terceiro círculo é guardado pelo cão de 3 cabeças, Cérbero, que é o guardador do portal dos infernos. Uma representação simbólica do excesso de indulgência cometida pelos glutões. Assim, Cérbero impede que as almas saiam de lá. O quarto círculo, colinas de rocha. Os pecadores avarentos ou gananciosos residem no quarto círculo do inferno. Em vida, essas pessoas acumulavam dinheiro, gastavam quantias excessivas ou eram altamente materialistas. Cada um deles se esforçou para manter o máximo de riqueza material possível. Ganância. No inferno, eles devem empurrar grandes massas de peso. Aqueles que eram avarentos empurram em direção oposta dos que desperdiçam, colidindo a carga. O quinto círculo, rio Estige. A raiva intensa ou cólera é punida no quinto círculo do inferno. Em suma, existem 2 tipos de almas no quinto círculo: as que se irritam com facilidade ou violência e as que ficam mal-humoradas na vida. Assim, aqueles que cederam à sua raiva são punidos por estarem em uma batalha física constante entre si, que ocorre na superfície do rio Estige. Aqueles que estavam taciturnos são parcialmente enterrados na lama, onde engasgam com sua raiva por toda a eternidade. Aliás, é ali nesse círculo que Dante encontra seu inimigo político da vida real, Filippo Argenti, que é mais tarde deslacerado por outras almas do quinto círculo. O sexto círculo, cemitério de fogo. O sexto círculo do inferno abriga as almas dos que cometeram heresia, ou seja, quem tinha crenças contrárias àquelas que os sacerdotes ensinam por teologias ortodoxas como o cristianismo. Portanto, as almas no sexto círculo do inferno de Dante não eram católicos fiéis. Isso na opinião de Dante, já fica claro, hein? Assim, a punição delas é passar a eternidade dentro de tumbas envoltas em chamas. Como essas almas não seguiram o caminho da vida eterna, elas serão presas para sempre. Ademais, quanto mais severa for a heresia da pessoa, mais ardentes serão as chamas. Isso aí é a opinião, como eu já disse, de Dante. Não é expressamente a minha opinião. O sétimo círculo do inferno, Vale do Plegentonte. Almas violentas padecem no sétimo círculo do inferno, junto com os centauros. Essas almas se dividem em 3 grupos: aqueles que cometeram violência contra outras pessoas por meio de assassinato, espancamento ou destruição de propriedade; aqueles que cometeram violência contra si próprio; e por fim, aqueles que foram violentos contra Deus por serem blasfemos, por agir ou falar de uma forma que é ofensiva a Deus. Cada tipo de violência tem seu próprio anel dentro do sétimo círculo. As almas que foram violentas contra os outros ficam submersas em sangue fervente. Pessoas que machucaram a si mesmas são bicadas por mulheres pássaros, chamadas árpias, ou atacadas por cães. E por fim, aqueles que cometeram atos violentos contra Deus se contorcem em areia e chuvas escaldantes. Aliás, nesse último anel, toda a passagem retrata o fim trágico de Sodoma e Gomorra. Mais uma vez, para lembrar, essa é a opinião do autor, entendeu? Não pegue, não tome, não retire de contexto que eu estou falando do autor e a minha opinião.
o oitavo círculo, ou Malebouche. Diferentes tipos de fraudadores recebem sua punição no oitavo círculo do inferno, onde vive o gigante Gerião, que Virgílio invoca para carregar a si mesmo e a Dante até as profundezas. Esse círculo contém 10 bolgias, onde muitas almas sofrem os castigos mais dispares, como rufiões, que são perseguidos por demônios, simonistas, aqueles que venderam as coisas de Deus, que são presos de cabeça para baixo em fossos, enquanto seus pés são queimados, e hipócritas, conselheiros de fraude, como Ulisses e Diomedes, que estão presos em línguas de fogo, entre outros. O nono círculo do inferno, segundo Dante. Lago Cocyte. Dante menciona o nono círculo do inferno como Cocydius, que é um lago congelado. Nele também está o centro do inferno, onde Satanás reside. Lá eles congelam as almas na morte do lago, dependendo do tipo e do grau de seus pecados. Enquanto isso, eles enterram mais profundamente as almas que cometeram um crime ou pecado mais grave. Ademais, Dante dividiu o nono círculo do inferno em 4 anéis distintos. Cainá, lugar onde os assassinos de seus parentes ficam presos no gelo com o rosto voltado para baixo. Antenora, o lugar onde os traidores de seus países ficam presos no gelo com o rosto voltado para cima. Ptolomeia, o lugar onde os traidores de seus anfitriões recebem punição com lágrimas congeladas para não desabafar. Gildeca, o lugar onde os traidores de benfeitores ficam completamente presos no gelo. No fundo, punido pelo próprio Lúcifer, podemos encontrar as almas de Judas, que traiu Jesus, e de Brutus e Cássio, que traíram César. Estão perpetuamente mutilados. Além disso, o corpo do anjo caído representa a única saída do inferno. De fato, Dante e Virgílio o escalaram para ver o céu e as estrelas e a montanha do purgatório. Aí Dante acaba chegando no purgatório, mas como eu já havia dito, eu só li a parte do inferno. O purgatório eu não cheguei, então eu não posso expressar qualquer opinião sobre essa parte. Mas se vocês quiserem, deixe os comentários, um joinha, que eu posso trazer um vídeo falando sobre as outras duas partes, que é o purgatório e o paraíso, onde ele encontra Beatriz. Vocês estão curiosos em conhecer Beatriz? Até esse momento, eu abordei o inferno segundo Dante Alighieri. A partir desse momento, vou abordar o meu inferno pessoal, como eu mencionei no começo do vídeo. O inferno pessoal no mundo da adicção ativa. Não vou se utilizar de recursos de edição ou utilizar a famosa frase da mídia hegemônica. Os especialistas dizem. Aqui vai ser um relato sincero da minha experiência empírica no mundo da adicção ativa e no uso e abuso de substâncias psicoativas. Aos 13 anos de idade, quando eu comecei, naquele momento que os jovens começam a sair para balada, para festas, o meu ocorreu aos 13 anos de idade, em 1997. Eu cheguei em Maringá em 94, com 10 anos de idade, e com 13 anos de idade, em 97, foi quando eu comecei a vida de jovem, né? Ir pra balada, se reunir com os amigos. Eu lembro até hoje, quando foi a primeira vez que eu ingeri álcool, que é uma das substâncias psicoativas que
eu fiz abuso e uso. Com 13 anos de idade, eu lembro até hoje. A primeira baladinha que eu fui foi quando a então, hoje famosa, Shakira, nesse tempo eu acho que a fama dela aqui no Brasil era praticamente nula. Em 97 ela esteve em Maringá, no Cinema Café. E essa foi a minha primeira lembrança da minha primeira vez que eu ingeri o álcool. Com os amigos. Com 13 anos de idade você não tem muita grana. Aí você faz aquele rateio. Rateio é vaquinha. Pede para um adulto ir no supermercado comprar a bebida. E se reúne para confraternizar. Porque é muito associado o uso de substâncias ilícitas com a convivência social. E a partir dali foram só degraus a degraus, sempre buscando novas sensações, novos prazeres. E aí foi onde foi surgindo aqueles amigos. Mas como eu sempre disse, eu nunca fui influenciado pelos amigos. Tudo que eu fiz, de errado ou não, foram a partir das minhas escolhas. Eu fiz uso das principais substâncias psicoativas que todos conhecem, que são as bebidas, as inaladas, que é o lança cheiroso, não vou falar aqui o lança, mas o lança cheiroso, loló, essas que todos conhecem da balada dos jovens hoje em dia, que são as inaladas. Aí parti para as fumadas, que foram a marihuana, depois marihuana com que se denomina melado, que é conhecido em São Paulo, em alguns lugares como melado. Aí depois conheci a aspirada, que é a dama de branco, a famosa dama de branco, ou gripe boliviana, até consequentemente chegar no ano de 2000, foi isso. Foi quando eu conheci o inferno, famigerado em São Paulo, naquela região da Luz, o famoso óleo, ou a famosa brita, derivado pepita. Vocês devem estar entendendo, eu não vou falar o nome aqui para não diminuir o alcance. Mas foram 20 anos fazendo uso e abuso após conhecer na primeira paulada, conhecer o óleo ou a brita. E como eu vou dizer para você,
é a paixão à primeira paulada. Não tem nada igual. É por isso que hoje em dia no Brasil você vê uma praticamente pandemia dessa substância. Aí vocês estão em São Paulo e eu convivi aí na Estação da Luz, passei um breve momento, 5 dias dentro da Cracolândia, ao lado da Estação da Luz, que fica naquela rua do teatro, eu não me recordo o nome, eu acho que é Teatro Júlio Prestes, não sei. Foi quando eu estava em Francisco Morato e pegava o trem até a Estação da Luz, desembarcava e ia até aquela rua fazer o uso e o abuso. E muitas vezes, teve algumas vezes que eu fiquei 24/48. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais dessa história, deixe nos comentários. Mas eu vou deixar uma opinião que vai ser muito polêmica. Desses 20 anos pra cá, eu passei por praticamente um tratamento a cada ano para desintoxicação. E uns voluntário e outros involuntário. E a opinião que eu vou dar agora vai ser meia que não vai agradar nem troianos, não vai agradar nenhum dos lados, mas essa foi para mim o que fez com que eu hoje em dia possa estar fazendo esse vídeo e relatando essas experiências sobre o internamento compulsório. Para minha visão, esse é o modus operandi, sim, que tem que ser adotado, porque quem está dentro da ativa, quem está na ativa, no uso e no abuso, não quer se internar, irmão. Se não for a família fazer um internamento compulsório, o cara não vai querer sair, irmão. É aquela frase, vou deixar aqui para vocês que é mais jovem. Não quero ser puritano, mas vou falar algo que vocês ouvem dos seus pais, que substâncias psicoativas é ruim. Se você abordar dessa forma por um jovem, você vai perder esse jovem na primeira vez que ele fazer uso. Porque ao contrário do que a sociedade fala, ou que os pais falam, substância psicoativa é muito bom. Não tem nada igual. E eu sei do que eu estou dizendo. Entendeu? Eu sei porque eu estou falando isso. Se você abordar o jovem nessa premissa de querer falar para ele que fazer uso de substâncias psicoativas, a famigerada drogas, você vai perder esse jovem no primeiro momento que ele vê, utilizar e ver que tudo que você falou não corresponde, porque substâncias psicoativas, sim,
trazem um prazer que não há nada igual. E ainda mais essa que eu tenho certeza que o YouTube não gosta que se pronuncie, que é a Brita. Essa é a perdição da humanidade. Como eu falo, nós tratávamos no tratamento, essa era a paixão dos companheiros de tratamentos que eu passei. Então, o tratamento compulsório, se não for esse, o cara não vai querer se tratar. Eu passei por... Os meus primeiros tratamentos foi tratamento que eu quis estar, que eu quis fazer, mas não surgiu o efeito. Foi só a partir do momento que minha família interveio e fez uma remoção do ambiente que eu estava, uma remoção coercitiva daquele ambiente, porque quando você está intrínseco dentro daquele ambiente, ninguém te tira, irmão. E por isso que eu digo que política pública tinha que ver sim o tratamento compulsivo como um caminho. O tratamento compulsório de você ir lá e resgatar o indivíduo. Irmão, teve tratamentos que eu saí algemado para ir para a clínica, porque senão não ia. E é sobre isso, entendeu? Sobre isso. Uma política pública de tratamento tem que se considerar, sim, a medida compulsória de ir lá e pegar o indivíduo onde que ele estiver e da forma que tiver. Porque a partir de um certo momento que o indivíduo já deixou de fazer o uso recreativo e passou a fazer o uso, o abuso de certas substâncias, não vai ser ele que vai querer sair. Vai partir do Estado ou dos familiares, como foi meu caso, ao qual eu agradeço a minha família por hoje estar limpo. Agradeço a minha mãe, minha irmã, meu pai, por ter tomado essa atitude de fazer um treinamento compulsório. Aí, essa parte de, não sei, eu já passei por vários tratamentos, redução de danos, política de redução de danos, isso aí não funciona. Vou parar de usar a minha substância de preferência para usar uma marihuana. Depois que você conhece a Brita, parceiro, nenhuma se equipara à potência e à sensação que ela te traz. Então, esse é um relato empírico. Fiz usos de quase todos os tipos de substâncias psicoativas
que você possa imaginar, mas foi 20 anos da pior que existe. Porque após você conviver com quem já... após você se inserir em clínicas de dependentes, você vê qual que é aquela que fez levar essa pessoa a essa condição. Você é desacreditado pela sociedade, você é desqualificado pela sua família, e eu não desejo isso para ninguém. Se esse meu relato, de alguma maneira, for benéfico para você, tome como positivo. Agora, se você é jovem ainda, está começando a ir pro fluxo, vamos pro fluxo, é o fluxo, né? Você vai passar passe pelas suas experiências, mas saiba que há 3 coisas que vai te levar a essa condição que você vai se colocar, que é cadeia, clínica e cemitério. Para mim foi clínica, cadeia, só não fui para o cemitério por causa de um milagre. Então, ao mais, obrigado por chegar até esse final do vídeo e deixe seu like, seu gostei, ou fique indiferente na sua opinião. Falou.